Galera, boa noite para todo mundo que está sempre aqui participando, engajando com a gente. Eu deixei lá o forms no grupo do kit para vocês preencherem sobre o kit onboard que a gente tem do Vumbora, que vai entregar para as startups. E aí, lá naquele forms, tem pedindo tanto a numeração de camisa, quanto também o endereço para ser enviado. A gente está pedindo para a pessoa que inscreveu a startup no projeto que ela preencha esse forms, né? Que a gente vai enviar esse kit. Além dele, tem também o forms do pitch de Natal, que eu até o momento que eu olhei, um pouquinho antes de entrar aqui no workshop, só faltavam 5 vagas para preencher. Então, quem ainda não preencheu, quem tem interesse em fazer seu pitch na sexta-feira, não deixe de preencher o forms, vai ser muito legal. É uma forma também, né, da gente conseguir alguns pontos de melhorias e estar aqui também no coletivo, né, fazendo essa apresentação e também tem na avaliação do time de EBT, que pode ajudar muito também, né, nesses pontos de melhoria. Além desses forms, e quando terminar aqui o workshop, eu vou repassar o forms do kit e lembrar vocês desse forms do pitch de Natal, que só tem 5 vagas. Além dele, eu quero falar que essa semana a gente está cheia, acho que é uma semaninha assim para fechar com chave de ouro, né? Para vir depois a festa de Natal, de Réveillon. Mas aí a gente hoje tem esse workshop de prototipação. Amanhã tem um bate-papo com o Gabriel Salgado, do BNB. Ele que é gerente executivo do Hub de Inovação, né, do Banco do Nordeste. E ele vai conversar com vocês para quem tem interesse em entender melhor os produtos e serviços deles, que podem estar favorecendo para o negócio de vocês. Então, vai ser um bate-papo mais informal, mas é importante para quem tem esse interesse, né, em estreitar esses laços com o Banco do Nordeste. E aí, na quinta-feira, a gente tem uma palestra de UX Design, né, com a Bruna Barbosa. Quem startar aí pode ficar à vontade para participar, vai ser muito legal. Acelera aí também, que é obrigatório participar. E na sexta-feira, para fechar, a gente vai ter essa apresentação especial do pitch de Natal, né? Que serão 20 startups, cada uma com 3 minutinhos de apresentação e mais 2 também para o feedback de cada uma. Então, acho que essa é a programação dessa semana, né? Tem para dar e vender, BNB, palestra, pitch de Natal, e aí depois eu vou repassar esses forms. Deixa eu só verificar aqui se o Pedro chegou, para não me prolongar muito, né? Porque os avisos foram esses, basicamente. E outro detalhe, sobre o evento presencial, ele vai até sexta-feira a gente pretende divulgar a data, né? Eu sei que tem algumas pessoas que já querem planejar, que é o melhor, né? Já planejar essa viagem, porque tem passagem aérea, hospedagem. Então, até sexta a gente vai tentar definir essa data para vocês, para quem tiver que comprar passagem e ver a questão de hospedagem, deslocamento, já consegue se planejar também. Deixa eu só ver aqui se o Pedro chegou. Vou mandar uma mensagenzinha para ele aqui, só um momentinho. Ele teve esse imprevisto, mas já está entrando. Oi, Mel. Foi Mel que falou? Foi a Ana. Aqui ficou Fortaleza mesmo? Oi? Ficou Fortaleza mesmo? Provavelmente é Fortaleza. Eu vou desligar aqui. Tá fazendo barulho na sala, eu acho que eu não estou conseguindo ouvir direito. Só um momentinho, gente.
Mandei uma mensagem aqui para ele. Ele mandou uma mensagem para mim um pouco no início, que ele teve um... Ah, tá entrando, pronto. Que ele teve um imprevisto, mas aí conciliou com os avisos. E, além disso, a Ana tinha comentado do Falha Nossa que ela não participou, que foi só uma atividade mesmo de conexão, né? Para a gente, que é aquele modelo baseado no Focap Nights, para a gente falar, né, dos momentos complexos das startups e quais foram os aprendizados. E ficou muitos temas em aberto de outras startups que não puderam falar das suas questões. Aí a gente vai criar essa segunda edição em janeiro. Provavelmente, meados de janeiro, a gente faz uma segunda edição, e aí a gente vai tentar trazer também alguns especialistas, a depender do tema, né? Para ficar mais rico o bate-papo. Mas lembrando que é o momento de vocês. Ele é só mesmo para um especialista, outro é mais para dar algum feedback que vocês achem pertinentes, mas é o momento para vocês falarem e também trocarem seus aprendizados. Deixa eu ver aqui se o Bruno... O Pedro já entrou. Uma hora dessa que era bom ter uma musiquinha para esperar. Cadê o Mozart para botar a música? E semana que vem, aproveitando que ele ainda não entrou, semana que vem a gente não vai ter nem workshop, nem palestra, porém deve ter alguma atividade que será passada, que aí no início de janeiro vocês já fazem o checkpoint, né? Com base nessas últimas atividades que vão ser lançadas. Também porque todo mundo merece aproveitar, né? O Natal, o Ano Novo. Aí ano que vem, semana que vem, não vai ter nem workshop e nem palestra. Isso. Aí tem que é a segunda semana de janeiro. Isso mesmo. Aí vai ter toda essa trilha novamente: workshop, palestras, consultorias e algumas atividades de conexões. Ele não deve demorar muito não, viu, galera? E uma coisa legal, até para o ano que vem, eu sei que já se passaram alguns questionários, né, de feedback, mas sempre que tiver uma temática que vocês achem interessante e incrementar na trilha, né, de workshops e palestras, podem ir avisando também para os agentes de aceleração, que a gente tenta, né, encaixar na programação. Tentamos. Não quero criar promessas aqui, mas a gente faz o possível. A gente já teve 2 temas que são assim, né, Mari? Acho que o UX UI e o de patentes. Foram pedidos que a gente recebeu de startups e que fez sentido, né, trazer para todo o grupo conhecer esses temas. Aí tem mais 2 que vai entrar em janeiro, que também foi através do Forms que a galera pediu. Temas, aí vai encaixar mais 2 temas extras em janeiro. Ah, o Pedro acabou de entrar. Ou de chegar. Olá, Pedro, boa noite. Tá mudo. Agora foi. Tá todo mundo direitinho, pessoal? Isso. Sim. Galera, eu já me prolonguei aqui, já dei muitos avisos,
Mas agora eu vou deixar a palavra com o Pedro, ele vai se apresentar e aí logo após vai conduzir o workshop de prototipação para vocês. Fique à vontade, Pedro. A casa é sua aí. Não, já estou em casa. Obrigado por me esperarem, pessoal. Eu teve alguns imprevistos, né? Eu falei com a Mariana, eu estava indo para o meu escritório para fazer o workshop aqui com você, só que teve um acidente na avenida e ia ficar parado umas 2 horas. Aí eu vim para o escritório de um amigo meu que me salvou, então por isso que eu atrasei um pouquinho, pessoal. Desculpa. Deixa eu compartilhar minha tela. Na hora que vocês estiverem vendo minha tela, vocês me falam, tá, pessoal? Cadê? Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim. Show. Pessoal, não vejo mais a cara de vocês, tá? Então, por favor, quando forem, não precisa levantar a mão, só chegar, abrir o microfone e falar, tá, pessoal? Sem burocracia. Primeira coisa que eu já queria, antes de qualquer coisa, falar, galera, por mais que pareça ser uma palestra, essas pegadas de workshop, é um bate-papo, tá, galera? Então, é para abrir o microfone e falar, Pedro, discordo disso. Pô, abre e fala, não é formal, por mais que tenha muito conteúdo técnico, aquela famosa coisa de startup, né? Uma porrada de palavra em inglês. Então, é um bate-papo, pessoal. Então, por favor, levante, entra, eu discordo disso, fiquem à vontade. Como que eu planejei esse workshop? A gente vai falar hoje de prototipagem, não vou dar muito spoiler para frente, a gente vai desmitificar esse termo, a gente vai começar a estourar a porta e falar assim, está completamente errado esse termo, e aí a gente vai... Vocês assistiram a palestra semana passada de MVV com o Pedro Xavier, né? E aí a gente vai relembrar um pouco dessa palestra com o Pedro e entender um pouquinho o que é prototipagem, na verdade. Na verdade, esqueçam essa palavra, que eu não quero que vocês usem essa palavra nunca mais na vida, que está completamente errado. Mas eu vou explicar o porquê, não vou dar muito spoiler. Eu sou Pedro Quintão, para quem não me conhece, eu sou mineiro de Belo Horizonte e moro em São Paulo. Fico entre São Paulo e Belo Horizonte, então é uma loucura mesmo, já sou quase sócio da Azul. Mas sou Belo Horizonte, tenho 27 anos, sou especialista em startup, tenho startup, mas fui muitos anos diretor de Venture Capital e diretor de Venture Building. Então, essas são as minhas 2 especialidades. Então, construir negócios, abri a primeira startup aos 16, fiz o exit dela aos 19, aí desde então fui trabalhar em aceleradoras, Venture Capitals, Venture Builders, vou mostrar algumas, às vezes vocês conhecem. E minha expertise está justamente nessa, em criar negócios, em acelerar negócios, escolher negócios para serem investidos e transformar ideias em negócios para corporações. Esses 3 pontos, criação de startup, Venture Capital e Venture Builder. E, pessoal, uma coisa importante, não precisa ficar tirando print isso tudo, porque eu vou gerar um PDF depois disso e vou colocar lá na minha bio do Instagram, então depois vocês entram lá e podem baixar, fiquem à vontade, é zero burocrático. Pedro, pode mandar para alguém? Pode, não tem frescura não, pessoal, pode ficar super à vontade, sem nenhuma frescura, o conteúdo é nosso. Para quantas mais pessoas ficarem sabendo, bom que mais gente aprende. Mas meu Instagram, tudo meu é Pedro Quintão, menos no YouTube, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, nunca pesquisem Pedro Quintão no YouTube, porque tem um outro Pedro Quintão que ele é o super crente. Não sou eu, pessoal. Então, não sou eu que visto roupa de super-herói e fico orando pra galera. Então, tudo meu é Pedro Quintão, menos no YouTube. Mas vamos lá, passei pro Lemonade. O Lemonade é uma aceleração bem semelhante ao que vocês estão passando por aqui. O Lemonade é uma pré-aceleradora. E o Lemonade, alguns anos atrás, o Lemonade ela chegou a ser a 17ª melhor aceleradora do mundo. Depois eu passei pelo Orb. O Orb é um hub de inovação daqui de Minas Gerais, que é a MRV, o Inter, Localiza, são sócios, dentro de várias outras empresas hoje em dia. Fui diretor de operações da FCJ. A FCJ é a maior venture builder hoje da América Latina, previsto fazer um IPO na Nasdaq ainda, né, no ano que vem. Fui diretor de operações da Bibuto. A Bibuto é uma das maiores venture capitals, maiores venture builders do Espírito Santo, então fui diretor de operações, verdade. Comecei como diretor de operações, e aí como a gente criou o negócio do zero, a gente foi passando, os cargos vão mudando, igual startup. Sou TEDx Speaker, falei muito sobre o papel do Zeitgeist da inovação, como que funciona a inovação e como que está o futuro, o que o futuro nos reserva do ponto de vista de inovação. Então, quem quiser ver mais, é só pesquisar o papel do Zeitgeist na inovação ou pesquisar TED Pedro Quintão, que vocês vão achar o TED.
Aqui foram diversos nomes, Léo Picon, o próprio Jacan, Peter Jordan, tem vários nomes famosos que palestraram junto. Sou mentor do NASA Space Apps, que é o maior hackathon do mundo, sou mentor de várias iniciativas, sou startup Weekend. Aí aqui é só o que eu já fiz, pessoal. Sou empreendedor também, isso é muito importante frisar. Eu não sou aquelas pessoas, na verdade, que vêm daquelas de aceleração, de venture capital, que nunca empreendeu. Sempre estive com o umbigo no balcão e sou apaixonado por empreender, tá? Então, muita coisa que eu quero falar com vocês aqui hoje, provavelmente muitos venture capitalists ou muitos outros agentes de acelerações me xingariam por estar falando isso, que tem muita coisa que é teoria e prática e são completamente diferentes. Então, fui fundador da Bibelos, a gente vendeu a Bibelos agora. A Bibelos é um clube de benefícios salão de beleza. Então, basicamente, assinante nosso ia no salão, fazia um serviço e ganhava outro. Então, fazia o pé e ganhava a mão, sempre fazia os 2 serviços e ganhava um outro. A gente foi eleito entre as 10 startups que mais se destacaram no Web Summit do ano passado, esse ano, eu esqueci que a gente não virou ainda, e a gente acabou vendendo um negócio esse ano. A gente saiu em alguns jornais, a gente foi aprovado na Antler, que é uma venture capital de Singapura, rodando aqui no Brasil, e aí a gente fundou depois disso a Neuron. A gente viu uma dor no mundo muito forte em pessoas que têm dificuldade de foco e concentração, em serem produtivas. E o número de pessoas sendo diagnosticadas com TDAH de uma forma bizarramente crescendo e achando que tem TDAH quando na verdade não tinha. E aí a gente decidiu entrar nessa dor muito forte e criar a Neuron, que a gente é a primeira startup no Brasil com foco em ensinar pessoas a aprenderem a serem produtivas. Então a gente pegou a neurociência, a terapia comportamental e montou nossa metodologia. O nosso Instagram é neuron.comunidade, então quem quiser entender mais como que funciona depois, só entrar aí. A gente lançou agora em outubro, a gente com o objetivo de ter só 100 assinantes nesse momento, a gente segurou, já deu 100, mas em janeiro a gente vai abrir agora para o público aberto, para todo mundo que quiser assinar, entender mais como funciona, fique à vontade. Mas basicamente a gente pega essa dor da falta de produtividade, então a gente tem que só 12% das pessoas são produtivas no mercado de trabalho, e o Brasil está entre os 5 países mais improdutivos do mundo. Então a gente pega essa dor focando muito em pessoas, não em empresas. Então a gente entendeu a ciência por trás da produtividade e viu que existem 6 fatores fisiológicos que levam a pessoa a ser improdutiva. É TDAH, vício em dopamina, ansiedade, estresse, burnout e procrastinação crônica. Então basicamente o que a gente fez criou um Facebook nosso de produtividade. Então lá tem aula com um psicólogo, tudo toda semana, tem uma porrada de conteúdo nosso e além disso a gente consegue, daqueles 6 fatores fisiológicos, fazer uma anamnese para a pessoa entender se ela tem algum desses. Então, quem quiser saber depois, só seguir a gente. Mas vamos falar agora sobre prototipagem. Antes de começar, pessoal, alguém quer alguma coisa para falar? Eu bebi muito café hoje, tá, pessoal? Então eu estou muito acelerado, tá? Então, ignorem isso. Mas alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar? Eu tenho uma pergunta, então, para vocês. O que é um protótipo? Pô, quem responder vai ganhar um abraço virtual. A hora é agora. Ó, se ninguém falar, eu vou considerar que todo mundo sabe, vou dar end, porra, pronto, o conteúdo tá dado. Sei lá, protótipo é uma forma de você conseguir criar um rascunho daquilo que você quer que fique da sua visão final. Então, legal. É algo inacabado ainda. Legal. Show. Teve mais gente que falou aqui no balãozinho que apitou. Projeto inicial. É a fase inicial do desenvolvimento do produto, do serviço. Show. Antes da validação, né? Antes da validação? Ou durante a validação ou depois da validação? É para validar a ideia, né? Ele vem antes, é o processo, né? É um processo que a gente utiliza na fase inicial. Show. E falaram... Desculpa. Pode falar, Mariana. E falaram aqui também, um dos maiores obstáculos do projeto, escopo do projeto, a cara dele, e um projeto inicial de algo que será construído. Legal. Pessoal, tudo isso está certo, mas também tem alguns pontos errados. Eu vou falar mais um pouco, eu vou fazer um questionamento. Porra, o Tunero pegou um spoiler, daqui a pouco eu vou falar esse spoiler para frente.
Mas protótipo é o MVP, então? Qual que é a diferença de um protótipo de um MVP? É igual? Vou falar daqui a pouco sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa, prototipagem, ou protótipo, ou prototipação. Não existe protótipo, prototipação. É um conceito completamente errado. O conceito certo seria pré-totipagem. Por que pré-totipagem? Porque o protótipo ele tem como essência acontecer depois da validação. E a pré-totipagem, ela vem com esse pré, a gente coloca esse conceito, é só aquele famoso nome bonitinho que a gente tem criado de startup, senão não é coisa nova, né? Então, igual o Pedro trouxe para vocês um novo conceito do MVP, que é o mínimo é o MVV, mínimo valor viável, que o foco do MVP é a proposta de valor, não o produto. A pré-totipagem, ela vem antes da solução. Por que isso? E não depois, como o protótipo ele fala. A pré-totipagem ela é uma forma de testar uma ideia de forma rápida e barata, criando versão extremamente simplificada desse produto para ajudar na premissa. A gente vai construir e o que eles usarão. Pessoal, isso não sou eu que estou falando. O objetivo da pré-totipagem é validar a ideia do produto antes de investir tempo e dinheiro na construção de um protótipo real. E quem falou isso é o Alberto Savoia, que é o pai da pré-totipagem. O que ele é? Ele é diretor de inovação do Google, e ele foi responsável por tudo isso que vocês verem de inovação hoje em dia, e ele foi justamente o responsável pelo termo pré-totipagem. É um termo muito novo ainda, tá, pessoal? Então, é difícil achar até conteúdos em português sobre isso, mas sigam o Alferdo, eu vou mandar depois para vocês a aula dele em Stanford, está aberta a público, tem no YouTube, e é maravilhosa falando como que ele fez a pré-totipagem do Palm Pad, que era aquele dos anos 2000, que era quase aquele celular dos anos 2000. E esse é o livro dele, que é muito mais, The Ride It. Porque uma porrada de ideia vem a fracassam, e como que a gente pode transformá-las elas em sucesso. Esse livro é sensacional para entender pré-totipagem. Mas, desculpa, alguém está com o microfone aberto, quer falar? Pode falar à vontade, pessoal. Eu não estou conseguindo ler, pessoal, então se alguém mandar algum escrito, se puder abrir o microfone e falar, seria ótimo. Mas qual que é a diferença, galera, do protótipo e do protótipo? Da pré-totipagem e da prototipagem. Galera, desculpa que é um trava-língua fudido, então vai travar às vezes. Os dois conceitos principais. As pessoas, na pré-totipagem, a gente tem o principal interesse em saber se as pessoas usariam isso. Enquanto no protótipo, a gente, beleza, a gente consegue construir isso. No segundo ponto, no protótipo, as pessoas vão conseguir usar conforme a gente espera isso. E o segundo funciona igual a gente espera? As pessoas no protótipo continuarão usando? Então, no protótipo quanto que a gente consegue executar isso de uma forma mais eficiente, mais barato? E o segundo as pessoas vão pagar por isso de verdade? Enquanto no protótipo em quanto tempo a gente consegue fazer isso? Mas essas são as duas palavrinhas, para mim, as duas frases que são o mais emblemáticas entre os dois. Aí, será que a diferença entre protótipo e protótipo? O protótipo ele vem com a premissa que devemos construir isso, enquanto o protótipo podemos construir. E esse devemos ele é muito importante, porque é onde a gente entende se, beleza, isso entrega valor de verdade. E aqui é a história do Palm Pad. Quem lembra do Palm Pad? Vocês lembram do Palm Pad? Que era meio que essa agenda virtual, vocês lembram? Lembro. Eu não. Quem não lembra? O Palm Pad era para ser tipo uma agenda de bolso, o tamanho de um celular que era. E aí a pessoa anotava, tipo assim, reunião, to-do dela aqui, era um to-doista, uma lista de tarefas, só que no formato disso. Então, ligar para outra pessoa. Essa é a realidade da gente, né? Exato. E estava começando a construção do Palm Pad, justamente na IBM, e o Alberto trabalhava lá nessa época, e aí veio o principal questionamento. A hipótese era, as pessoas usariam isso? As pessoas adequariam isso? Não sei, validaram, fizeram, vamos validar aqui, vamos fazer aqui, vamos ver a rotina das pessoas, vamos validar o problema. As pessoas tinham problema de organização, de usar agenda, etc. E qual que foi a melhor forma que eles fizeram? O protótipo,
para entender se as pessoas adequariam a isso. Eles criaram um de madeira, e esse aqui é o bonitinho, tá, pessoal? Foto da internet, mas o real, eles literalmente pegaram uma madeira, pegaram uma caneta permanente e fizeram o escopo que seria. E deram para algumas pessoas, falaram assim, usa, me fala como foi. E ficaram do lado das pessoas, as pessoas usando no dia a dia. E no final disso, eles escolheram esses feedbacks das pessoas usando como seria um pedaço de madeira no formato de palm pad. E aí, sim, validaram e viram, pô, beleza, faz sentido a gente criar isso para a época. Mas então, se a gente está falando se na prototipagem o objetivo dela é construir algo que vai gerar valor nas pessoas, prototipagem e MVP é a mesma coisa? Perguntinha, pessoal. Calma, tem até um. Pronto. MVP e protótipo é a mesma coisa? Quem acha que sim, levanta a mão. Entendo que não. Eu vou ficar isento. Porque no MVP entende-se que já tem um produto, mínimo viável, mas tem um produto. E no protótipo não necessariamente tem um produto. Discordo. O MVP você tem que ter produto? E se eu tiver... No caso da EasyTax, o Pedro mostrou para vocês o MVP da EasyTax. A EasyTax não tinha um produto. Porque, na verdade, ali era o conceito errado, né? Eu fico sobre isso, o conceito seria um MVO, seria uma mínima oferta viável. Seria uma oferta, mas não seria um produto. Beleza. Qual que é termos aí que a gente aprende. Não, sim. Mas qual que é o principal objetivo do MVP? Opa, materializar, né? Materializar materializar o seu produto, o seu serviço. Né? O MVP pode ser que seja um boneco, que ele não seja tão preparado, mas, enfim, é um creme, de repente um creme com a embalagem ainda amadora, é um projeto com um site ainda feito em planilha, com muita base sem tecnologia. Então, MVP são esses testes da materialização. Da materialização. Aquele negócio existe e aquele bagulho dá dinheiro. Agora, para isso, para além, é depois. Foi meio isso aí. Então, o protótipo, vamos usar os dois, ele é antes ou depois, ou ele é a mesma coisa que o MVP? Não, aí no meu entendimento, o protótipo ele é um processo. Ele já está avaliando ali, ele já está na fase de validação. Vamos lá. Porque, assim, depende do tipo de produto, né? É sensacional, pode continuar. Depende do tipo de produto, né? Sim. Uma fabricação, eu vou pegar o case aí da Volts. A Volts saiu com uma moto e ela disse que a moto dela, era o protótipo dela, era a moto. Aí todo mundo ficou naquele debate que estava falando errado, e você agora realmente corrigiu a galera aí, é isso mesmo. A Volts. Então, porém, uma plataforma, a 123 milhas, diz que quando saiu a plataforma deles, eles primeiro fizeram um MVP e dentro do MVP eles fizeram alguns protótipos. Então, ele abriu o MVP da 123 milhas e dentro do MVP da 123 milhas ele abriu uma seção para compra de milha. Testou, validou, não, mas a 123 milhas estava rodando. Sim. Aí ele aí tirou, não, vamos incorporar. Então, eu acho que o protótipo está dentro do MVP, algum tipo, um braço, sei lá, um staff, um produto, dentro do seu produto, que você vai validar para além da sua marca geral. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Legal. Pô, pegou um ponto interessante e me lembrou muito até uma discussão, colocando um fogo aqui, Mozart. A Max Milhas, todo mundo conhece o 123 Max Milhas, vocês conhecem? Sim. Vocês já ouviram a história do MVP da Max Milhas? Cara, eu falei... É parecido com a Max Milhas veio bem antes do 123 milhas. Isso, exatamente. Eles surgiram surgiram com força agora nessa evacuação da 123 milhas. Eu acho que a 123 milhas é uma empresa deles, né, não? Na verdade, a Max Milhas, eles fizeram fusão com 123 milhas. Eles fizeram uma fusão, não foi isso? Foi uma fusão. Então eles estão operando com 123 milhas por dentro da marca, não? Também não. São operações distintas.
Só para puxar um pouquinho mais, o Gustavo colocou aqui no chat assim mesmo, pode ser viagem minha. Ele falando que é viagem dele, não minha, viu, gente? Mas o Gustavo falou assim, pode ser viagem minha, mas eu usaria o protótipo para validação interna e o MVP para validação externa. Mas será que precisa existir essa diferenciação? Ele pergunta. Maravilhoso, maravilhoso. Já vou falar isso, Gustavo, um segundo. Por que isso é muito legal? Como que foi o MVP da Maximilhas? A Maximilhas foi a primeira empresa do Brasil a comercialização de milhas. Essa era a hipótese deles, tá? Depois veio 1, 2, 3 milhas, veio a Pedro Milhas, veio tudo milhas, né? E como foi o MVP dele durante anos? Foi literalmente uma planilha de Google Sheets com pessoas que tinham milhas disponíveis e pessoas que queriam pagar. Então não tinha ferramenta, não tinha produto, mas eles estavam funcionando assim, eles captaram investimento assim e vendia assim. Mas por que mas isso então não é o produto deles, mas é um MVP. Então aí que a gente entra, aquela mesma pergunta: o MVP e o protótipo é a mesma coisa? Sim. O conceito básico, sim. Qual que é a única diferença dos dois? O protótipo, a prototipagem, ele vem da metodologia do Alberto, e o MVP, ele vem da metodologia do Lean Startup. Só que eles têm objetivos muito semelhantes. Só que ao mesmo tempo que eles são a mesma coisa, eles são diferentes também. Mas basicamente é os dois como se fossem gêmeos. Esqueci como que chama agora, os gêmeos que não são idênticos. Então basicamente é como se eles fossem gêmeos não idênticos. Porque eles são sim, têm objetivos semelhantes, mas alguns pontos diferentes. Qual que é o objetivo principal do MVP? O principal objetivo do MVP? Pedro, um momento, por gentileza. Claro, Reinaldo. Aqui que Reinaldo aqui, fala, minha startup é da Fibonacci. Eu virei aqui para ver você. Pronto. O que é que acontece? Eu não entendi. Eu passei já por uma situação, já validei um MVP com o Cierge e entendi que precisava desenvolver uma tecnologia em um padrão para conseguir alcançar esse mercado. Só que para eu ingressar em alguns tipos de editais, pede para eu estar com um certo nível de TRL. Acho que é assim mesmo que chama, TRL. E nos TRLs eles especificam, precisa estar com um protótipo nessa especificação. Então, como é um MVP com Cierge e eles pedem no critério de protótipo, eu já entraria em algum TRL, assim, por exemplo, 4. Não sei dizer muito bem como é que eu encaixaria o meu concierge já validado como um protótipo. Eu vou falar um pouquinho mais para frente como que a gente enxerga um protótipo, tá? Mas o conceito principal do que a gente está falando do protótipo, nesse caso, são dois pontos diferentes, tá? A premissa que eu abordo é sempre uma premissa de mercado e menos de edital e etc. Mais focada em mercado, tá, pessoal? A minha premissa principal como startupeiro a coisa mais importante que tem que fazer é vender para o mercado e não captação via edital. Mas trazendo para edital agora, que a gente tem que trazer termos burocráticos para cima disso, às vezes dá nomes aos bois onde que não tem nome, o protótipo ele vai entrar justamente na materialização da proposta de valor. Ele seria meio que o V2 do MVP, entendeu, Reinaldo? Assim falando. O MVP ele seria a primeira versão dessa validação, e beleza, validei, aí vai entrar justamente qual que é o objetivo do MVP. Então, se o objetivo do MVP, ele não é validar um produto. Não é validar um produto. Ele é validar uma proposta de valor. Eu tenho que validar uma proposta de valor. Depois que eu tenho a proposta de valor validada, aí sim eu vou validar o produto. Entendeu? Então, o objetivo, o protótipo, ele vem para depois que eu validei a proposta de valor, e uma das melhores formas de você validar essa proposta de valor é você vendendo, porque se a pessoa tirou o dinheiro do bolso e pagou, ela realmente estava interessada naquela proposta de valor, enquanto você fez, o Mozart falou muito bem, enquanto você fez ela de uma forma simples, de uma forma com várias 1000 aspas, porca, com 1000 aspas, por favor. Você fez ela de uma forma simples, de uma forma improvisada, você não está entregando o produto para ela, você está entregando o valor que você vai gerar. Você está entregando a proposta de valor para ela. E aí vem no segundo passo, que é fazer essa prototipagem, uma prototipagem mesmo falando, que é, beleza, eu tenho a minha proposta de valor validada. Agora o meu objetivo deixa eu entender se com a minha proposta de valor validada, a minha solução está entregando a proposta de valor.
Se eu consigo... Agora está no momento de eu validar a minha solução via fato. Entendeu? Enquanto o MVP, o objetivo é validar a proposta de valor. Eu tenho que validar, porque é o seguinte, não adianta eu validar a solução se eu não valido a proposta de valor. Adianta eu criar... Tipo assim, é a mesma coisa você criar um puta carro de 3 rodas se não vai ter ninguém para usar, se não faz sentido para ninguém. Então, primeiro eu vou validar se as pessoas usariam... se a proposta de valor que o carro de 3 rodas entregaria faz sentido. E aí sim, depois, eu vou para a parte da solução. Que aí sim entraria a prototipagem e a pré-prototipagem. Que a pré-prototipagem vem antes para justamente entender se os passos a passo que eu estou fazendo faz sentido para as pessoas e entregam a proposta de valor. Então, por isso que o MVP e a pré-prototipagem, elas são muito próximas, mas não são iguais. Então, elas são iguais e não são. São literalmente como se fossem gêmeos não idênticos. Entendeu? Entendi, massa. Traduzindo, eu ainda não estou no protótipo. Exato. E assim, não tem problema nenhum, tá? São visões diferentes. Cada empreendedor tem sua visão. Eu tenho uma previsão que é muito, muito, muito pró-mercado. Então, para mim, quem dita a regra, quem dita a qualidade, quem dita tudo é o mercado. Entendeu? Então, eu venho dessas premissas para mim, como empreendedor, como venture capitalist, ou como investidor também. Quem manda é o mercado, são os usuários, são os clientes. Entendeu? Então, para a gente entender o MVP ele é muito menos tech, e não deve ser tech, e muito mais colheita de feedback, colheita de resultado de proposta de valor. Então, por isso que vem muito da gente fazer, muitas vezes, o que nem o caso das Itax, da gente fazer na mão para ver se as pessoas usariam. Entendeu? Então, esse é o ponto do ponto de vista. Você me disse que você está fazendo um MVP concierge, né? Eu já validei o concierge. Legal. E aí eu estou finalizando. Agora você me levou a entender que eu estou terminando de construir o protótipo. Exato. O protótipo ele vai cair muito bem como se fosse um V2 do MVP, entendeu? Você validou se essa proposta de valor está entregue. Beleza, as pessoas entregaram essa proposta de valor. Agora está na hora de entregar a solução de uma forma mais automatizada, tá, pessoal? Eita, muito obrigado, viu? Apareceu uns troços atrás de mim que eu não faço ideia o que é, pessoal. Mas, pessoal, podem ficar à vontade. Obrigado aí, viu? Tinha uma pergunta antiga. Tamo junto, Reinaldo. Tinha uma pergunta antiga aqui, que eu abri aqui, que era legal. O MVP só é MVP quando você paga por ele? Não. Não. O Pedro, quando a gente falou, tem várias formas de você medir essa validação. Mas tem formas que vão ser mais quentes e mais frias. Então, uma pessoa pagou pelo produto, pelo MVP, é uma forma muito quente de entender se foi validado. Mas, às vezes, não precisa pagar. Então, a gente tem você pode fazer um MVP, muitas vezes, um mágico de Oz, que não necessariamente vai depender de grana falando. Ou você pode fazer um MVP fumaça, que é igual da Dropbox. O Pedro falou para vocês do MVP da Dropbox, como que foi feito? Então, pode ser um MVP tipo da Dropbox, que a gente monta um mockups, a gente monta como que vai ser, mostra como que vai ser, e coloca, você está interessado? Coloca aqui o seu e-mail. Então, isso pode ser considerado uma forma de validação desse MVP. Então, mas o mais importante é questão de frio ou quente, tá? Como que você vai fazer isso? Uma forma que você pode fazer um fumaça para ele ser mais fidedigno a uma validação beleza, a pessoa tem interesse, ela vai clicar, quero comprar. Ela vai seguir todos os passos da compra, só na hora que ela colocar o cartão de crédito, clicar em confirmar, que vai falar, ops, infelizmente ainda não estamos vendendo, mas pode deixar quando lançamos avisando você. Então significa que ela passou por todas aquelas etapas de estresse durante uma compra que ela teria. E mesmo assim ela não desistiu. Então significa que ela sim tinha interesse em comprar, mas não necessariamente eu vendi porque eu não tinha meu produto ainda. Então isso é uma forma de vocês validarem o MVP fumaça para ser mais fidedigno em relação ao valor que essa pessoa quer, tá, galera? Mais perguntas, pessoal? Vou passando aqui então. Eu acho que o pessoal do Traz Favela levantou a mão, a galera do Traz Favela. Não sei se eles ainda querem falar. Eu acho que não. Show. Então, pessoal, o objetivo do MVP
ele é construir, é validar a proposta de valor. O principal objetivo do MVP é validar a proposta de valor. Por isso que a gente fala muito mais do termo, o termo assertivo, o termo ideal, e o ideal é sempre diferente do real, seria MVV, mínimo valor viável. Então, quando a gente fala do... E aí sim, tem uma visão do MVP como uma validação da proposta de valor, a prototipação entraria como uma validação do produto em si. Então, por isso que eles são gêmeos não idênticos. E o objetivo do protótipo é justamente entregar a melhor forma da entrega da proposta de valor. Ou falando, a solução. Então, é a melhor forma que vocês conseguem entregar a solução. E aí vai passar justamente, não lembro quem falou, é um processo. Sim, é um processo. É literalmente um processo onde que a gente tem a proposta de valor muito bem validada, a gente sabe que isso realmente solucionado as duas pessoas, que a nossa solução vai sim funcionar, vem a etapa 2 de fazer o MVP 2, que seria começar a desenhar esse protótipo para aí sim chegar do ponto de vista de depois sim a gente entender a rotina das pessoas usando o nosso protótipo e aí sim construir a solução. O protótipo é uma coisa importante, pessoal. O protótipo, ele não é uma solução feita uma vez. São duas coisas diferentes. Beleza, eu tenho dinheiro aqui, vou construir o protótipo. É uma solução só? Não, o protótipo é uma forma que entrega a proposta de valor, mas que a pessoa vai seguir os passos, e aí sim, depois que ela segue esses passos, que vai ter atrito, ou ela não vai seguir os passos que a gente imagina, eu vou construir a solução em cima dos feedbacks, em cima da usabilidade, em cima da jornada dessa pessoa. E aí sim eu vou construir a solução final em cima disso. Entenderam, pessoal? Qual que é o manifesto da prototipagem? Ele é muito legal que ele traz justamente isso. Que são inovadores, eles vencem de ideias. O que é os inovadores? É justamente fazer. Protótipos vencem tipos de produto. E é justamente isso que a gente está falando. O protótipo é daquela linha inicial, como se fosse o MVP 2, ele vence da solução final. Construir é melhor do que você falar sobre a sua solução. Então, você tem um protótipo e dá a pessoa, eu faço isso. Fala assim, olha, clica aqui e já vai experimentando. É melhor do que você ficar falando e perguntar para a pessoa, como que seria? O que você achou? Como seria esse ponto? 2, simplicidade. Supera os recursos. O agora, ele bate o depois. Compromisso, supera cometer. O que é esse compromisso, basicamente falando, tá, pessoal? Esse compromisso é a pessoa executou o teste, foi cobaia da prototipagem, e ela fez durante essa jornada, ela vai fazer mini compromissos. Então, no caso do Traz da Favela, que é um delivery, vai fazer, ela fez o pedido, mesmo não tendo pedido ainda. Então, esses mini compromissos, supera comitês, que deixa eu sentar, te mostrar aqui, e falar assim, você usaria? O que você acha que está certo, o que você acha que está errado? E dados superam de opiniões. Então, algumas ferramentas para vocês construírem esse protótipo de vocês que cai muito bem. Uma ferramenta que eu amo, o Wix. Todo mundo conhece o Wix aqui ou alguém não conhece o Wix? Não conheço. O Wix, ele é uma ferramenta de criação de site, tá, pessoal? Então, lá, sites e aplicativos também. Lá você vai criar... Canva, todo mundo conhece? Imagina um Canva de site. É literalmente isso. Sem tirar, sem pôr. É literalmente isso. A única diferença é que o site vai ficar online. Literalmente isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como que eu planejei? Esse primeiro momento, até as 20 horas, 25, eu falar para vocês e depois a gente abrir e eu ir mostrando mesmo. Eu vou dar um exemplo, pessoal. O meu site é feito no Wix, tá, pessoal? Então, todas as ferramentas funcionam lá e é tudo feito no Wix. Pedro, o SEO do Wix não é ideal. Beleza, mas é real. É o que a gente precisa para prototipar e ter esse acompanhamento das pessoas. Outra ferramenta no-code. Aqui entra muito ferramenta no-code, tá, pessoal? Outra ferramenta no-code muito boa. O Bubble. O Bubble ele vai fazer também sites, sites e apps muito mais personalizados. Só que ele é muito mais complexo de ser feito. Você precisa entender muito mais sobre o fluxo de programação do que o Wix. O Wix é literalmente um drag and drop. Então, literalmente, você vai segurar e largar igual o Canva. O Bubble, não. O Bubble, você tem que entender sobre lógica de programação. E o Flutter é a mesma coisa. O Flutter é outro, só que ele é a mesma coisa.
são dois concorrentes que são ótimos para iniciação de startup. E o Figma, para desenho de telas, ele é ótimo, porque no Figma aqui tem um exemplo, deixa eu ver se eu consigo dar zoom, que a gente mostra justamente isso. Então tem toda a capa aqui, então se a pessoa clica aqui, vai para tal lugar, então isso tudo já tem as telas, para a gente emular como vão ser as telas dentro do aplicativo em si, de fato. Essas são 4 ferramentas assim, sensacionais para vocês usarem, e aí vem de acordo com o nível de entendimento de tecnologia de cada time aqui, tá, pessoal? E o White Labels. O White Labels são maravilhosos para vocês fazerem um protótipo de vocês. São maravilhosos. E hoje em dia a gente tem muito White Label. Então, contratar um White Label é maravilhoso para fazer um protótipo de vocês. Maravilhoso. Porque depois que vocês têm tudo funcionando, vocês já entendem como as pessoas usam e tudo, e aí depois vocês vão construir de vocês. Então, pessoal, vamos agora para o papo. O que seria esse white label aí que você falou? O white label, eles são plataformas que você contrata ela e é meio que vai ser a plataforma dela com sua cara. Então, deixa eu pensar um white label famoso. Assim. O Wix é até um próprio white label. Você faz o seu site pelo Wix, mas não fica com a logomarca do Wix, fica com a sua logomarca. Você vai entrar no site do seu site, vai aparecer isso tudo. Então, você vai usar a tecnologia deles, mas vai estar tudo com sua... Você está usando tudo deles, só com sua cara. Entendeu? Entendi, show de bola. É como se fosse em português... me fugiu a palavra. Nossa senhora. Sabe quando você vai, tipo, no Carrefour... Desculpa, Ana. Seria um rótulo em branco e você vai adaptar para personalizar para você. Exato. Só que me fugiu o nome disso. O nome bonitinho disso me fugiu completamente. Tipo assim, como se fosse no Carrefour e tem aquela manteiga Carrefour, só que não é o Carrefour que faz, é outra empresa. Me fugiu o nome disso total. Nossa senhora, que branco. Mas me fugiu o nome disso total. Mas é basicamente isso, entendeu? Então você contrata alguém para fazer e coloca a sua cara. Então isso são white labels e tem muitas ferramentas tecnológicas que fazem white label. Não é uma terceirização, mas não é o nome de terceirização que eu estava procurando. Eu vou lembrar o nome e falo para vocês. Daqui a pouco vem o nome e eu falo. Mas mais dúvidas, pessoal? Acho que não. Lembrei, galera. Private label. Private label. Então, basicamente, private label, white label é a mesma coisa semelhante ao private label. Pessoal, qual que... agora eu queria passar esse ponto de vista, não queria bater muito, eu liguei com a Mariana antes para a gente justamente trocar sobre ideias sobre isso, mas porque o MVP ele é muito parecido do protótipo. O protótipo é a versão 2 do MVP. Então, o protótipo ele vem para formalizar o que a gente validou no MVP. O MVP a gente tinha como objetivo de validar a proposta de valor, de forma improvisada, fazendo um MVP concierge, fazendo um MVP mágico de Oz, fazendo um MVP fumaça. E o protótipo, ou o pré-tótipo, ele vem com o objetivo da gente formalizar o que teve acontecido depois para ir para via de fato, faz entrega de solução com mais pessoas testando. Vocês querem, pessoal, agora eu deixei esse tempo final para a gente justamente bater esse papo, para justamente, vocês querem tirar dúvidas, ou até falar um pouco sobre a ideia de vocês e ver como que a gente pode fazer uma versão, como que vocês fizeram o MVP, para a gente co-criar aqui e ver como que a gente pode fazer um protótipo em relação a isso. Ou se vocês quiserem que eu mostre também como que eu fiz a Neuron também. A minha empresa está justamente nessa etapa de prototipação, tá, pessoal? Se vocês quiserem que eu mostre também os bastidores aqui, como que foi feito, não tem galho nenhum, tá, galera? Não tem nenhum galho, é super tranquilo. A Jamile está perguntando o que você acha do Google Sites. Pô, Jamile, se eu te falar que eu sempre usei o Google Sites para institucional, nunca subi nada para o Google Sites, mas eu sempre usei ele para intra-site. Mas eu não gosto muito do Google Sites porque tem uma limitação de ferramenta. Ele tem algumas limitações de ferramentas que eu posso usar e o nível de complexidade para usar ele é o mesmo nível de complexidade do Wix, que é 0.
Então, eu prefiro usar o Wix, porque aí eu tenho mais ferramentas disponíveis para eu ter um protótipo, um MVP2, um protótipo ainda melhor. Mas eu iria no Wix justamente por conta disso, e eu sempre usei o Google Sites só para ser uma intra-site de empresa justamente por conta disso. Ô, Pedro, eu não sei se a galera vai concordar aí, mas eu acharia show de bola você mostrar aí a Neuron. Vou falar aqui no chat também. Concordo também. Vamos lá, pessoal. É legal mesmo, porque aí a gente vê ao vivo uma experiência que realmente existe, né? Show, E as duas dúvidas você já tirou. Vamos lá. Todo mundo consegue entrar no link. Vou mandar o link aqui para vocês verem. Esse é o site, galera, comunidadeneuron.com.br. Funciona perfeitamente. Então, primeiro eu vou mostrar a cara como que é, para depois vocês verem dentro, tá, galera? A gente está nessa etapa justamente de prototipagem, de MVP2, a gente já fez o MVP2, prototipagem, que é muito menos, falta muita coisa ainda, mas a gente já entrega a proposta de valor nossa de uma forma ainda mais bonita do que era antes. Como que é a Neuron hoje? A Neuron hoje ela é uma comunidade para pessoas que têm dificuldade de foco e concentração. Então a gente pega vários pontos de pessoas que têm dificuldade de foco e concentração e era como se fosse uma não escola de produtividade. Como foi o MVP 1 que a gente fez? A gente perguntou quem gostaria de fazer e etc, fez toda a nossa validação. Dessas pessoas a gente fez o quê? Aula, a gente fez um grupo do WhatsApp e tinha aula no Google Meet. Como se fosse aqui. Esse foi nosso MVP 1. Beleza. Agora a gente entendeu que a gente precisa do MVP 2. A gente precisa construir o nosso, ter a nossa cara, ter o nosso conteúdo, ter tudo gravado nosso. E aí vem a parte. Primeira coisa, a gente precisa de uma cara nossa para interagir com a galera. Então esse é o site. Então aqui a gente tem algumas anamneses. Alguém aqui acha que tem TDAH? Só de curiosidade. Se alguém acha que tem TDAH, você pode entrar aqui, você vai ser levado, eu estou compartilhando a tua tela, você vai ser levado para um teste que mostra a sua tendência de ter TDAH. Entendeu? Então isso tudo que são funcionalidades que no futuro vai ser nossa, a gente vai codar isso, a gente vai colocar a mão na massa, hoje a gente já tem aqui, então, vou fazer o de acho que eu tenho a ansiedade atrapalha a minha produtividade. Então aqui já tem, você já faz o de você clica e já vai automático, tá, galera? Beleza, aqui mostra, beleza, formulário, isso tudo funciona normal. Agora, assim, quero fazer parte. Vocês já são direcionados para a nossa segunda etapa, que é a Neuron funcionando via de fato. Cadê compartilhar a guia? Só porque eu fui mostrar para vocês deu erro. Isso aí, pô, coisa do MVP, calma. Justamente que eu fui mostrar para vocês deu erro, mas vou mostrar para vocês, então, antes de mostrar a plataforma em si, eu vou mostrar como que funciona o Wix por dentro, que esse site é feito no Wix, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui é só a página de controle do Wix, aí aqui a gente se assina e entra. O preço é tipo 100, 150 por mês, não lembro exato. E aqui eu vou construir o site literalmente como se fosse um Canva, tá? Tô carregando aqui. Então, por exemplo, isso aqui, esse botão não faz mais sentido. Então, pô, já excluí ele, porque já não faz sentido realmente. Sabe? Você vai literalmente arrastar. E aí aqui tudo você vai fazendo do jeito que quiser. Então, por exemplo, vamos criar uma página aqui do zero. Acho que a tela não está mostrando pra gente, acho que não. Para mim não está aparecendo você movimentando. Agora tá indo? É que ele estava dentro do back-end da Wix. É isso? Exatamente. Ele está dentro do back-end da Wix. Ele está aí mostrando aí. Eu também operei um tempão, velho. E aí a gente pode fazer o que quiser aqui, tá, pessoal? Isso. Então, tem muita ferramenta que você pode usar para justamente fazer esse protótipo seu e ver como que as pessoas usariam. Então, pô,
você consegue construir muita coisa aqui. Então, ele não é só front, ele não é só uma construção, um construtor de landing page. Você consegue construir protótipos iniciais aqui. Então, você tem agendamento online, evento, você pode criar sua própria área de membro. Então, você pode criar sua própria loja aqui dentro e usar a adaptação da loja para outras coisas. Então, aqui eu consigo criar o que eu quiser, literalmente. Tá? As funcionalidades que eram importantes para mim. A pessoa ter acesso aqui, usar meio como uma landing page, ter acesso a poder clicar aqui em ir para outros lugares, coisas simples, para aí sim ser direcionado para Neuron. Voltou Neuron. Então, tipo assim, então a pessoa clica em entrar aqui, eu já consigo só colocar aqui para ela ir para algum lugar. Quero fazer parte? A mesma coisa aqui. A pessoa, eu uso e eu só arrasto o botão. Deixa eu pegar uma página aqui que eu não estou usando. Isso aqui é importante, galera. Quando a gente fala sobre MVP, abrindo sobre a Neuron 100%, esse produto nosso não era o produto que a gente ia executar 6 meses atrás. A gente fez uma prototipação e viu que o produto que a gente queria executar alguns meses atrás não fazia sentido para o mercado nesse momento. Então a gente pivotou de produto depois que a gente fez a prototipação e a validação do MVP. Então aqui a pessoa começava a fazer o teste e entrava. Mas se o que eu quero implementar aqui agora, Pedro, eu quero implementar aqui agendamento com psicólogo. Você já coloca, você vai colocar só a funcionalidade deles aqui, adicionou, pronto, você vai só sincronizar aqui como que funcionava. Quais são os serviços que teria e tudo. E já vai automático. Então a pessoa agenda aqui, já te manda invite na agenda e etc. Então ele é muito, muito simples de ser usado e é só simplesmente drag and drop. Então, vou gerenciar serviço. Aqui você vai colocar a fotinha, colocar aqui que é o serviço, qual que é o e-mail que vai mandar, e etc. Aqui bonitinho, tem esse painel de controle. Mas vou voltar aqui, e depois só clicar em publicar que o site está publicado, tá, galera? Então, e publica na hora, então não tem segredo nenhum. Deixa eu voltar para a página. Eita, galera, foi. A Laura está perguntando se dentro do site você tem um storytelling e se você acha que é importante, que ela ouviu dizer que é importante ter na página. Qual é a sua opinião? Laura, estão 2 pontos, tá? Vou ser muito sincero com você. É essencial você ter um storytelling, mas depende para que momento, tá? A gente na Neuron, a gente não tem um storytelling muito forte na página principal. Por quê? Não era o objetivo nosso fazer venda pela página. A página está lá muito mais para a pessoa conseguir acessar depois outras coisas do que fazer. Então, a gente está validando a nossa proposta de valor. A gente está no MVP 2 agora. Então, a gente expôs numa feira que a gente foi chamada, a gente falou assim, vamos ver se as pessoas vendo a gente, entra no site, vê o que acha. Então, a gente montou um mini storytelling, que era basicamente o seguinte, que é justamente, pega aqui, você acha que você poderia ser mais produtivo no seu dia a dia? O que você acha que atrapalha a sua produtividade? E a pessoa fazer um teste. O storytelling é essencial para tudo. Então, a gente, se for B2C, ainda mais seu produto, ou um B2Bzinho, que eu falo, um B2B que é um ticket pequeno e tem muita larga escala, então varejo, você tem que ter muito mais que o storytelling. Você tem que ter um movimento muito bem estruturado, porque esse movimento, você vai criar um storytelling em cima desse movimento. Porque, basicamente, sua empresa, o que você vai fazer é tirar ela do ponto A para o ponto B, a pessoa. A sua solução vai fazer isso, só qual é o movimento que você gera. Então, eu gosto de falar muito, por exemplo, repara, uma propaganda da Dove nunca fala de sabonete, fala muito mais sobre o movimento que eles querem criar, que é justamente de autoestima e etc. Então, você tem que ter um movimento que aí sim é como se fosse um propósito, só que mais dentro falando que o propósito é muito intangível, o movimento é mais tangível, e você construi storytelling, tá? Mas a título de validação de MVP não é necessário, tá? Aqui, pessoal, eu vou entrando agora de volta na comunidade, no site normal, na página principal, que agora acredito que vai dar bom, tomara. Pronto, deu. Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Essa página da Neuron, que também é um white label, às vezes dá erro, então, tipo assim, a nossa logomarca aparece aqui, não está aparecendo. Mas aqui entrega o que a gente queria. Eu estou aqui
deixa eu ver em qual. Eu estou no servidor da Neuron, então. Então, aqui vocês estão vendo o back-end. Então, aqui, ó, conteúdo. Então, todas as aulas que acontecem ficam gravadas aqui. Então, a pessoa vem, eu só subo a aula aqui automático. Então, isso é uma plataforma white label. A gente paga R$250 para usar ela. Então, a aula fica gravada aqui, entra no link que acontece aqui. Aí, a gente foi engordando o produto. Então, nas últimas aulas, a pessoa já tem aqui, além da aula, já tem uma inteligência artificial que a gente plugou junto, que transcreveu toda a aula e resumiu toda a aula. Mas bem, então aqui já tem. O MDR ele acaba sendo muito utilizado para tratar, né, abordar. Então isso tudo que a gente já tem. Aqui eu consigo fazer toda a gestão, ver sobre pagamento, etc. É como se fosse um Slack nosso isso. Então aqui já tem a página de boas-vindas. A gente já constrói tudo que a gente quer por aqui. Então se a gente quer um bate-papo, se a gente quer tal coisa, abrir ou fechar, já tem tudo por aqui. A pessoa entra, faz a anamnese completa, como que funciona. Então isso tudo que a gente já fez. E é uma plataforma white label. É uma plataforma 100% white label. A gente não faz basicamente nada. Então o que a gente tem que fazer é colocar a nossa cara e criar o conteúdo. Por que isso é muito importante para a gente? A gente está testando tudo por aqui, vendo as rotinas que estão dando certo, as rotinas que estão dando errado, o que realmente a gente achou que geraria muito valor e não está gerando, o que as pessoas não estão entrando, o que as pessoas estão assistindo, como estão assistindo, se estão assistindo ao vivo ou não. Por exemplo, aqui a gente tem uma funcionalidade legal, que é de colocar, a pessoa consegue colocar na agenda dela a aula, então ela clica aqui e consegue adicionar na agenda. Então isso tudo, a galera já fez, o que a gente está fazendo vamos testar o que a galera já fez, fazer esse protótipo nosso, esse é o nosso protótipo, para daqui a 3 meses, a nossa ferramenta está no ar. Então, beleza, daqui a 3 meses vai ter outra Neuron, outra página da Neuron, que aí a gente fez de código do zero, então gastou tempo com isso e tudo. Mas aqui a gente já viu tudo como que é o hábito das pessoas dentro da nossa plataforma. Então, isso muda muito, economiza muito tempo e dinheiro, e aí a gente vai adaptando os nossos mockups, como vai ser usado e etc. Ô, Pedro, me tira uma dúvida. Você sabe me dizer se no Wix tem a possibilidade de trabalhar com base de dados? Depende do tamanho da base de dados. Se for uma base de dados simples, ele consegue fazer? Consegue. A Bibelos, o protótipo dela foi no Wix também. Então, a gente conseguia trabalhar uma base de dados de todos os salões no início, tá? Então, foi ótimo. A gente usou muito tempo o Wix, porque o nosso produto principal, ele estava dando um erro e a gente conseguiu fazer de forma improvisada com o Wix esse protótipo. E aí, a gente usava uma base de dados de salão. E normalmente no Wix tem aqueles templates que você utiliza, né? Você aconselha algum? Eu não uso template. O que eu faço geralmente? Eu entro em sites que eu me inspiro. Então, tipo assim, eu entro em todos os concorrentes, diretos e indiretos da ferramenta. Uso essa ferramenta. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo, não. Eu uso essa ferramenta aqui, ó. Deixa eu pegar uma aqui aleatória. Cadê? Chama Go Full Page. Ele tira print da página inteira. E aí, o que eu faço basicamente Vocês estão vendo a tela, pessoal? Basicamente, como eu tiro o print da tela inteira de uma vez só, eu clico toda a jornada, então eu crio toda a página de todos os concorrentes diretos e indiretos. E aí eu vou fazendo o que eu gostei de cada jornada, o que foi o ponto positivo, o ponto negativo, e depois crio um Frankenstein, e esse Frankenstein é o meu negócio. A gente aqui, eu tenho uma premissa muito forte tem um livro muito legal sobre criatividade, chama Roube um Artista. Roube como um artista, desculpa. E ele fala justamente isso, que não existe Roube como um artista. Isso, não é roube um artista, não, roube como um artista. Ele fala a premissa que não existe originalidade. Talvez a primeira pessoa da história, só teve uma pessoa que foi original. O resto tudo são pequenos roubos, que é justamente inspiração. E aí eu faço isso, eu pego um pouquinho de cada um com o que eu gosto e vou adaptando para a minha forma de enxergar como que seria melhor ainda. É aquela história da natureza, nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente isso. Então, eu prefiro isso do que usar um template, tá? E aí depois eu vou usando, como é drag and drop e é muito simples, eu prefiro fazer isso, que aí depois eu vou só colocando. Valeu, Pedro. Tamo junto. Mais dúvidas, pessoal?
Deixa eu tirar o compartilhamento para ver vocês. Pessoal, uma coisa importante. Eu sempre sou... O feito é muito melhor que o perfeito, tá, galera? O objetivo do protótipo é ser uma versão 2 do MVP. E durante esse protótipo a gente entender as rotinas das pessoas, escolher dados durante esse uso. Então, por exemplo, a gente sincronizou, esqueci agora a ferramenta, o site da Neuron Wix, com aquela, eu lembro, depois falo para vocês, aquela ferramenta que a gente consegue tirar um mapa de calor de quantos segundos a pessoa fica em cada lugar no site. Então, isso a gente consegue ver o comportamento da pessoa dentro do nosso site. Então, isso eu consigo tirar já nesse protótipo, white label, simplesão, entrega muito menos funcionalidade que eu gostaria, mas entrega o valor que eu gostaria, mais do que a primeira versão do nosso MVP. Então, isso é um protótipo que eu consigo entender quais são os hábitos, quais são as rotinas das pessoas, como que eles estão utilizando, para depois que eu tenho isso tudo, aí eu crio uma solução, porque ela vai ser muito mais assertiva. Eu já gastei esse tempo com um protótipo bem feito, com o objetivo de colher esses hábitos da pessoa, e agora eu consigo criar uma solução muito mais assertiva com essas pessoas. Para essas pessoas, na verdade, com elas, colhendo o feedback das pessoas que estão usando, mas não aquele feedback perguntando, e aí, o que você achou da minha plataforma? Não, a gente vê realmente o que ela está fazendo. Uma coisa muito importante, pessoal, medir. Uma coisa que a gente tem aqui, a gente mede tudo. Então, se tem a jornada da pessoa fazer login no site, que é, por exemplo, entrar no site da Neuron, lá em cima clicar em entrar, eu sei quantos cliques tiveram no site, quantos cliques tiveram no botão entrar, quantas pessoas realmente entraram na Neuron. Então, eu meço isso tudo para saber a quantidade de turnover que eu tive, de desistência que eu tive durante essa jornada, para saber se a jornada está sendo eficiente ou não. Então, qual plataforma de MVP? Desculpa, Diane, desculpa. Aí você me apertou, você me abraçou. O medir é muito importante, mas também você pode utilizar o mapa de calor. Onde as pessoas mais clicaram, onde o mapa de calor vai mostrar você quanto mais clique teve. Porque se você... Eu havia até no sócio, há uns anos atrás, ele falou, se você não conhece seus números, você não conhece seu negócio. É isso. Mas medir é importante, você vai saber a jornada da galera clicando, por onde que vai. Entendeu? O mapa de calor, você não vai conseguir enxergar isso. Você consegue também fazer integração com outros sistemas no Wix? Consegue entregar. O meu Wix estava entregando. Eu usava muito até o Zapier para entregar algumas coisas, então dá para fazer muita integração. Você vende pelo site, tem todo o CRM, então, né? Tem tudo por ali. Já vai automático. Pedro, eu não sei se já foi respondido, mas a Joana perguntou qual a ferramenta para fazer o print da tela. Tá. Go Full Page. É uma extensão do Google Chrome. Go Full Page. Deixa eu colocar aqui. Full Page. Quem falou? O Squave falou Hotjar. É essa mesmo. Eu esqueci o nome. Hotjar. Boa, maravilhoso. O Hugo também falou. Obrigado, Hugo. Pois é. A Diane me mandou aqui qual a plataforma de MVP. Diane, eu não sei qual plataforma que você está falando na hora que eu falei. Desculpa. Você me falar mais ou menos como que era, eu lembro. Desculpa, Pedro, é que eu saí, só consegui voltar ao que eu vi você mostrando a montagem da página. Só você, essa página que está mostrando aí. Wix, né? Tá Wix. Joia. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida. A hora é agora, hein, galera? Porque aí, se não tiver, a gente já vai fazer a nossa foto oficial do workshop. E aí vou reforçar os últimos avisos e só agradecer, como o Gustavo falou, pelo Pedro, por essa noite aí, cheia de dicas e ferramentas para essa galera. Compartilha aqui, pessoal. Desculpa, pode falar. Só uma perguntinha. Pedro, no caso, você já tem um produto que roda bastante, já tem bastante adesão, um volume considerável dia, mês, ano, enfim. Mas você pretende fazer upgrades que, tipo assim, nem todas
implementações, features novas, elas são utilizadas assim, tem uma aderência muito grande dos usuários. No nosso caso, é uma plataforma para médicos, às vezes tem um feedback de 2, 3 médicos, aí a gente leva ali para a discussão do produto, acaba implementando uma feature não utilizada. O que a gente poderia fazer para não ter que implementar, para fazer uma validação sem ter que implementar antes de saber se teria uma adesão ou não? Você acha que é praticamente impossível fazer isso, assim, implementar num produto que já roda bem? Não, dá super. Você vai fazer teste AB é um deles, então fazer teste AB é o pai da prototipagem, tá? Então você vai fazer para algumas pessoas estão disponíveis essa feature e para algumas pessoas não. E aí você vai ver se teve diferença de uso, de tempo de uso. Mas o que você pode fazer também é um grupo focal. Então, olha, nesse grupo focal, a gente separa em personas de grupo focal, pessoa que já usa muito a plataforma e coloca lá para ver se a pessoa usaria, pessoa que usa pouco, coloca lá se a pessoa usaria. Então, você fazer esse grupo focal, você vai economizar menos tempo e a pessoa vai testar o produto via de fato, entendeu? Mas em ambos eu teria que implementar, tanto no grupo focal quanto no teste AB? Você não precisa implementar do ponto de vista super tecnológico, montar você codar, sabe? Se você conseguir usar um white label ou uma no code para você fazer tipo um Wix improvisado, fazer toda a jornada no Wix, é ótimo que você não precisa implementar via de fato, entendeu? O que você faz? Você coloca só um botão, se for um botão ou uma ferramenta, você vai clicar o front, que você vai ter que fazer o front só, então vai criar um botão quero fazer isso daqui, tipo assim, não sei se fosse agendamento. Você clica em agendamento, a pessoa vai clicar, ela vai ser direcionada para um outro ambiente terceirizado, que é um white label, que aí você vai ver se a pessoa usaria aquilo, se usaria ou não. Ah, Pedro, tipo assim, vai estar com o nome de outra, às vezes vai estar com o nome do Wix, vai estar com o nome de outra coisa. Vai, mas não tem importância. Seu objetivo ali é ver se a pessoa faria essa jornada, entendeu? Sensacional, obrigada. Mas é isso aí. Pedro, a galera está elogiando aqui, agradecendo no chat. E eu também, mais uma vez, eu tenho que agradecer por você aceitar esse convite hoje e passar tanto conteúdo para a galera e compartilhar também, né, suas ferramentas, sua jornada. E aí eu vou tirar uma foto para registrar esse momento. Fechado. E depois eu vou compartilhar também o material, né, com o pessoal que você eu vou te mandar. vai disponibilizar. Eu vou colocar na minha bio Instagram também, pessoal. E se alguém quiser conversar comigo, tirar mais uso depois, pode me chamar no Instagram. A Mariana tem meu WhatsApp, mas eu sou muito ruim de WhatsApp, então eu sou muito melhor do Instagram. Então, a Mariana sabe disso. Eu não queria falar, eu só dei uma risadinha. Eu sou muito ruim de WhatsApp, mas pode me chamar no Instagram, que é a ferramenta que eu mais respondo, disparado. Então, fiquem à vontade, meu Instagram tá esse, então, não tem burocracia, não tem nada disso. Me chamem lá que a gente troca ideia. Pedro, o que você acha disso? Pode mandar lá, que é a medida do possível ajudando. Pedro, topa 15 minutinhos, você consegue me ajudar nisso? Tá aberto, a gente vai trocar essa ideia. Ainda mais final de ano que eu vou pra roça, então tá em tempo disponível. Pedro, então, obrigada aí. Fiquem à vontade, pode me chamar lá, que vai ser o melhor lugar disparado se vocês conversarem comigo. Muito obrigada. E aí, galera, vamos tirar essa foto. Olha, o Forms de presença e feedback já está no chat, para quem ainda não preencheu. Vou deixar mais uma vez o Forms lá para vocês preencherem os dados para receber o kit do Vambora, né? Tamanho de camisa, endereço. Vou mandar novamente o Forms. E lembrando que amanhã tem um papo com o BNB. Quem quiser tirar dúvidas sobre os produtos, serviços, como podem casar com os negócios de vocês. Quinta-feira tem palestra, o UX Design, e sexta-feira vamos ter uma banca de pitch de Natal. Quem quiser participar, fazer o seu pitch, sexta-feira vai rolar. Então, vamos tirar essa foto, Mel ou Hugo, quem quiser ser o fotógrafo da vez. Posso tirar aqui. Vou contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Oi. O sorriso já estava dormente. A bochecha deu cãibra. Tremeu um pouquinho. Oi, galera. Mas é isso, galera. Boa noite mais uma vez. Obrigada aí. Esse início de semana vocês estarem aqui participando. Tem muita coisa para vir. E é isso. Boa noite para todo mundo. Pedro, brigadão. Boa noite, pessoal. Vou contar com você. Obrigada, galera. Boa noite.